Olá, radier em obras baixas e em obras altas não segue o mesmo padrão de dimensionamento. Eles vão ter diferenças tanto no dimensionamento quanto na concepção estrutural e da maneira que são executados. Primeiro, qual a função e motivo do radier? Radier é uma fundação que tem várias desvantagens, mas muitas vezes é escolhido porque ele traz algumas vantagens significativas. Então, primeira, radier permite fundação superficial em solos mais fracos do que seria possível com sapatas. Não qualquer SPT, mas um SPT menor do que necessário para sapatas. Ok? Próxima questão, execução é mais fácil, não sendo necessário escavações profundas, sendo necessário apenas o quê? Preparar a base, colocar a armadura, fazer as formas de borda e concretar. Ok? Dependendo do caso vai ser liso, então é só isso aqui, ou dependendo do caso, se houver nervuras ou vigas, faixas e tudo mais, vai ser necessário fazer algumas pequenas escavações ali, mas ainda assim é uma questão muito menor do que fazer uma estaca, por exemplo, ou mesmo fazer uma sapata. Próxima questão, se for rígido, ele distribui a carga em todo o terreno, reduzindo o recalque diferencial. Entra a questão que existe um mito por aí, que funciona para prédios, mas não funciona para obras de pequeno porte, que o radier é liso. E isso estraga o projeto de radier de pequeno porte. E a próxima questão é, o concreto que é gasto, que seria gasto no piso do térreo, é substituído pelo radier. Ok, claro, geralmente o radier vai ser mais espesso, mas a questão é, eu fazer um contrapiso de 7 centímetros, mas fazendo um radier de 12, eu só preciso considerar no custo do radier 5, porque os outros 7 ia gastar de qualquer maneira. Agora, desvantagens. Gasta mais material e é mais pesado que outras fundações. Afinal, é feita uma placa de concreto por toda a obra. Ok? A fundação, pode acontecer que uma outra fundação gaste mais material, mas 90% das vezes, se for fazer um ranking das fundações, a mais que vai mais gastar material vai ser um radier. Ok? Outras fundações podem ser mais complexas, outras fundações podem ser mais demoradas, mas a que vai gastar mais material é o radier. E sendo a que gasta mais material, é a que tem maior peso também. Ok? Por quê? Porque o material é o mesmo, concreto e aço. O que vai muito, dependendo do caso, até poder ter para sistemas, madeira, concreto e aço. E o radier, sendo que gasta mais material, ele acaba sendo mais pesado. Próximo, ele requer proteção contra intempéries, ou seja, chuva. Se você está falando que no Brasil não é problema, mas em países longe do Equador poderia ser a neve também, mas tem que ser protegido contra efeitos que enfraquecem o solo. A chuva é um deles, ok? E um radier muito próximo do nível zero, ou seja, com uma profundidade muito pequena, pode ter risco de a água da chuva penetrar e gerar um solo colapsível, um solo expansível. Ou seja, ou o solo desmoronar de uma vez, ou expandir e tentar levantar um lado da obra, gerando patologias. Próximo, ele é uma fundação superficial sem solo acima dele. Okay? Se eu fosse fazer, por exemplo, uma sapata corrida, a gente faria uma escavação até uma certa profundidade, é feito a sapata e aí é feito um arranque e preenchido de terra ao lado do arranque. Ou seja, eu tenho uma carga considerável em cima da sapata, mesmo antes de levantar a obra. Então, se ocorrer esforços de tração, tem que levantar todo esse solo acima dela e o arranque. Mas, no caso do radier, é direto o radier e logo acima já tem a obra. Então, não existe nenhum peso acima. Ok? Então, radier é horrível, dependendo do caso, para cargas negativas, e ele também não é muito eficiente para cargas pontuais pesadas. Por quê? Porque ele é o sistema que vai ter a menor espessura, Uma sapata teria uma espessura maior, mas não estaria em toda a obra. O radier vai ter uma menor espessura, mas sendo menor espessura, ele vai precisar de mais aço para resistir cargas pontuais. Agora entra a questão, como reduzir as desvantagens e maximizar as vantagens? Depois a gente vai ver a questão de diferença, Mas por enquanto, como reduzir as desvantagens e maximizar as vantagens? Número 1, usando radier em solos apropriados, não com uma mágica que evita ensaios SPT.
Ok? Eu vou dizer, vou fazer um sobrado, mas eu não quero fazer SPT, então escolhi um radier. Não, não é para isso que o radier serve. Ok? Ele ainda requer ensaio SPT e ele vai ter uma armadura diferente, uma espessura diferente, dependendo de como resultou o ensaio SPT. Ok? Próxima questão. Fazer um radier com rigidez adequada. Lembra? A função do radier é distribuir a carga em uma área maior. Se ele não possui inércia, ele não possui a capacidade de distribuir a carga em uma grande área. Ok? Quanto maior a espessura do radier, mais ele consegue espalhar a carga e, consequentemente, é necessário um radier com rigidez adequada. A pior opção que ele tem é um radier liso e fino. Tá? E esse problema acontece por quê? Porque o engenheiro, digamos, ele visitou alguma obra, ou ele acompanhou uma obra, ele viu um projeto de um prédio de 20 andares, por exemplo, que tinha um radier de 1,5 m de espessura. Liso, mas com 1,5 m de espessura. Ele pensou, ok, mas vou fazer só 2 andares, fazer um radier liso, só que com 15, porque é 10% dos andares, então 10% da espessura, e isso não funciona. Ok? Tá? Próxima questão. E aqui entra o gargalo que a gente tem. Que é o quê? Utilizar a menor espessura possível para minimizar o peso, que é uma questão que a gente tem que trabalhar, porque o radier é o mais pesado de todos os sistemas de fundação, tá? E, ao mesmo tempo, utilizar a inércia suficiente para minimizar a armadura e maximizar a distribuição de cargas. Então, a gente tem uma questão que eu tenho que aumentar a rigidez reduzindo a espessura. Tem uma técnica para isso. Se chama aumentando a altura de pontos específicos. Mas é uma questão que a gente tem que se preocupar. Próxima questão. Fazer proteção contra intempéries. Ou seja, como que a chuva não vai penetrar embaixo do meu radier? Isso é feito como? Número 1, com uma viga baldrame alta, não por questão de rigidez, porque quando tiver uma parede em cima, uma parede muito mais rígida, mas por questão de impedir a chuva penetrar. E calçadas em todo o contorno da obra. Inclusive, no caso do sistema de ICF e de parede de sanduíche, é obrigatório pelo SINAT 11, feito calçado em todas as bordas, né? Basicamente impede obra de divisa. Tá? Mas a próxima questão é evitar o uso de radier, principalmente radier liso e fino em obras com cargas pontuais pesadas. Ok? Então, tem uma carga pontual, não faço radier liso ou pelo menos eu faço radier fino. E próxima questão, adaptar o tipo de radier no caso de cargas negativas. E é essa a principal diferença. Então vamos lá. Qual a diferença então na prática? O SPT adequado é próximo de 1 golpe por andar. Ok? Em uma obra baixa, se eu tenho uma casa térrea sobrada, se eu tenho 3 golpes, já é tranquilo se bem planejado. Só que em obras altas, fazer um prédio de 20 andares, consigo fazer com 3 golpes? Não, vai precisar de uns 20 golpes. Okay? O que poderia ser feito, dependendo do caso, seria a 18 golpes vezes 20, talvez, ou um radier estaqueado, que dentro é uma questão que mistura radier com radier estaqueado, ok? Com stacks, no caso. Próxima questão, espessura da placa e rigidez. Quanto mais alto o prédio, maior a espessura da placa, né? Mais a espessura do radier, okay? Ou da base, né, do radier. Tá? Se eu tenho um prédio ele já vai ter uma placa de 50 centímetros ou mais, a placa vai distribuir a carga por todo o solo tranquilamente. Porque se eu tenho uma placa espessa, ela vai conseguir distribuir uma grande área. Agora, se o objetivo é distribuir uma grande área e eu vou fazer uma casa térrea, eu vou fazer uma placa de 10 centímetros, ela não vai ter inércia adequadamente e ela vai precisar de elementos para enrijecê-la. Ok? E a outra questão é o peso da placa, que é proporcional à espessura. Em um prédio que já tem uma carga de 10 toneladas por metro quadrado, não é problema ter um radier que pesa mais 2 toneladas por metro quadrado. Eu aumentei a carga em 20%. Agora, se tem um sobrado que pesa 2 toneladas por metro quadrado, é um absurdo ter um radier que pesa mais 2, porque dobra a carga. Okay? Tá? Então, ao mesmo tempo que eu preciso manter a inércia pesada, mesmo no móvel de pequeno porte, no móvel de pequeno porte eu não posso ter um radier pesado. E como que eu vou ter uma inércia pesada sem um radier pesado? Ok? Tá? E entra a questão, inércia elevada. Em obras altas, a inércia é atingida porque eu tenho uma placa de 50 centímetros, 1 metro, 1,5 m, 2 metros de espessura. Só que em obras baixas, a inércia é atingida com duas possibilidades. Possibilidade número 1, vigas faixa alinhadas às cargas. Ok? Então, uma possibilidade é que eu faça vigas faixa
alinhado à posição das cargas, imagina que eu tenho uma carga corrida, ou vigas altas perpendicular às cargas, ou uma grade de vigas altas, porque isso vai garantir uma inércia elevada sem ter um peso tão considerável. É basicamente uma laje nervurada, só que quem sabe as vigas um pouco mais espaçadas, mas uma laje nervurada, tecnicamente, vai ter uma eficiência maior. Por quê? Porque eu consigo manter inércia sem ter um peso tão considerável. Tá? Inclusive, isso aqui é comum em algum, esse sistema é comum não no Brasil, mas por exemplo, na Austrália é um sistema comum, eles chamam de waffle slab, tá? O waffle é aquela torradinha com um monte de ondinhas, tá? É uma laje que faz o formato, ok? Próximo, intempéries e solos colapsíveis. Em uma obra alta, eu já vou ter um SPT adequado, então ele não tem tanto risco de ser colapsível ou expansível, vai ser muito menos, porque ele não tem tantos vazios. Agora, e outra questão é que ele é mais alto, ok? Então, naturalmente, ele já tem uma profundidade total maior. Agora, em obras baixas, ou vai ter que trabalhar com uma viga de borda e ou calçados, muitas vezes os dois, para impedir a penetração da chuva abaixo do radier, ok? Próximo, cargas pontuais. Em obras altas, eu tenho um radier lá com 1 metro de espessura, o radier já consegue distribuir uma carga pontual considerável. Só que em obras baixas é necessário vigas altas, porque a placa vai ser fina, porque eu não posso ter um peso considerável. E próxima questão, cargas negativas. Em obras baixas, as cargas negativas são bem raras e de baixa magnitude. Na verdade, até hoje eu nunca projetei uma obra mais larga do que alta em radier e chegou a ter carga negativa no radier. Ok? Por quê? Porque a própria rigidez do radier já evita isso. Quem sabe o que? Exceção, claro, morro de arrimo, tá? Mas entra a questão que, em qualquer obra predial, só o peso já impede forças de tração do vento, ok? A não ser que seja uma obra muito esbelta, tá? Aqui é a questão que em obra alta, o vento pode gerar cargas negativas pesadas. E o radier deve ser dimensionado tanto na rigidez, quanto na armadura e no peso. Por quê? Porque se eu tenho uma força de tração, a única coisa que impede o prédio de tombar é o peso do radier. Ok? Então, o radier deve ter uma rigidez, uma armadura e um peso considerável para evitar que o prédio tombe. E é por isso que, no caso de uma obra baixa, é feito um radier com vigas e enriquecedoras. Já é uma obra alta, já que eu preciso peso, é feita uma placa lisa. Você vai gastar muito mais concreto fazer uma placa lisa, correto? Só que em um prédio, o peso ali é benéfico, aquele concreto mais gasto ele é benéfico porque ele salva o prédio inteiro. Enquanto que uma obra de pequeno porte, seria absurdo eu fazer um sobrado com um radier de 40 de espessura, entendeu? Então essa é a diferença que a gente tem. E por questão final, marketing, dentro dos cursos abaixo, tanto curso para estrutural básico e avançado, quanto curso concreto avançado, porque no caso concreto armado, o radier é muito pior, né? Afinal, ele não funciona bem com cargas pontuais. Eu abordo como planejar, modelar, dimensionar e otimizar funções com radier, tanto de obras baixas quanto em obras altas. Link do meu site, tá? Com os cursos. Só tinha colocado aqui, mas link do meu site com os cursos vai estar na descrição abaixo, tá? Na descrição abaixo. E como eu posto todos os meus slides também no Instagram, ou na bio do Instagram, ok? Do Instagram, beleza? Tá? Vamos lembrar também que esses são os meus cursos que eu abordo radier, mas eu tenho vários outros cursos que vão estar aqui do lado, ok? Eu tenho cursos voltados a outros sistemas estruturais, todos os meus cursos, pelo menos atualmente, vão estar aqui do lado e todos os meus cursos estão disponibilizados dentro do meu site, que vai ficar na descrição embaixo, beleza? Mas por enquanto é isso então. Radier pode ser uma solução muito eficiente para a obra, só que você tem que analisar quais vantagens e desvantagens ele tem. Não é uma solução mágica, ok? Você tem que encontrar maneiras de reduzir a desvantagem e maximizar as vantagens, e isso eu mostro dentro dos meus cursos, porque entre eles eu mostro desde planejamento inicial, dimensionamento, detalhamento, otimização e detalhamento do radier, ok? E a outra questão é que tem diferenças dependendo a altura da obra e o tipo de obra. Não é um padrão oficial todo radier é assim, não. Vai ser bem diferente dependendo do tipo de radier, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a